Mostrando agora para vocês uma projeção, né, de fluxo de caixa, DRE, fluxo de caixa, para a gente fazer um valuation. Isso aqui na verdade é um valuation de uma target, um caso real lá em 2010, por exemplo. Suponho que a gente esteja aqui em dezembro de 2010, querendo fazer... Na verdade aqui são 3 anos realizados, e aqui a gente estaria em dezembro de 2012 fazendo estimativas para os anos subsequentes. Nos 3 anos que a gente tem de dados reais, a gente percebe um crescimento médio de 8,9% nas receitas, custo de produtos vendidos, né, cost of goods sold, em torno de 540, aumentando até 650. Despesas gerais, vendas e administrativas, né, SG&A, entre 130 e 140, o que me dá um EBITDA, ou EBITDA, de 109 a 138,8. Uma margem EBITDA em torno de 14,5%. Perceba que eu estimo, né, para os anos subsequentes uma margem EBITDA nos seus 15%, né, ainda que haja um crescimento nas vendas. Crescimento esse que vem, dada a maturidade do mercado, diminuindo a cada ano, né. Depreciações, amortizações, dados de balanço, aí eu chego no EBIT estimado. Aí o que eu faço aqui? Eu aplico de forma gerencial, né? Porque efetivamente você não vai pagar essa quantidade toda de imposto. Por quê? Porque você não paga imposto sobre EBIT, você paga imposto sobre LAIR, né? Então, depois do EBIT, o que a legislação fiscal te permite deduzir? Permite que você deduza a despesa de juros, né? Por isso que a gente fala do benefício fiscal do custo da dívida, né? Porque você pode abater na base de cálculo do imposto a pagar. Eu tenho aqui esses impostos sobre EBIT, né? Que são gerenciais apenas. E eu chego no NOPAT. O NOPAT, na verdade, é uma figura que eu uso para fazer o valuation, que não pertence ao DRE, né? É uma medida simplesmente puramente gerencial. É uma medida de lucro operacional após impostos ajustados. Tá? Esse benefício fiscal dos juros da dívida, que eu não estou considerando aqui, né, que eu estou prejudicando, né, o meu EBIT ao cobrar 34% sobre a totalidade dele, essa diferença dos 34% sobre despesa de juros vai aparecer no WACC. Então, na hora que eu fizer o valuation e utilizar o WACC para trazer a valor presente o fluxo de caixa da empresa, eu vou estar considerando, então, esse efeito, né, do benefício fiscal ao reduzir o meu KD, multiplicando ele por 1 menos TC. TC é a alíquota do imposto, né? Ou seja, no WACC, efetivamente, eu considero apenas... Se for imposto de 34%, eu vou considerar apenas 66% do custo da dívida, né? Eu não vou considerar os 100%. Então eu vou estar considerando lá o benefício fiscal, né? O escudo fiscal dos juros da dívida. Bom, com o NOPAT em mãos, o que eu faço? Com o NOPAT em mãos, para chegar no meu fluxo de caixa livre, eu chego no meu fluxo de caixa operacional, que é voltar à depreciação, e aqui eu fiz uma coisa mais simples, que é assumir que eu só vou reinvestir no ativo permanente da companhia o volume da sua depreciação, de modo a mantê-la nas mesmas condições de operação de 2012. O que significa dizer com isso?
significa dizer que a capacidade produtiva que eu tenho é suficientemente grande, eu tenho ociosidade para absorver esses crescimentos de vendas aqui, de produção por consequência. Eu vou ter aqui um aumento em Net Working Capital, é NWC na verdade, não muito considerável, e eu chego aqui nos meus fluxos de caixa livre da empresa, né, projetados, em torno de 79 até 98 milhões. Bom, eu trago esses fluxos, né, dos próximos 5 anos a valor presente com um WACC de 11%. Eu tenho aqui o valor presente de cada uma dos anos de projeção explícita, né? Eu estou fazendo aqui 5 anos de projeção explícita. Aí, depois do último ano, eu vou ter o ano de projeção implícita, que é a perpetuidade. Como é que eu vou tratar a perpetuidade? Vamos lá, o valor presente do free cash flow dos 5 anos seguintes, e eu vou ter lá no final de 2018 um valor do EBITDA, né, que é de 189 milhões e 500. Eu estou imaginando aqui que esse meu valuation, eu vou fazer perpetuidade, mas aqui eu estou imaginando que lá em 2018 eu vou fazer a venda desse negócio. E eu vou fazer a venda por múltiplo de EBITDA. Então, eu cheguei à conclusão, por uma série de análises, que a venda pode ser factível por 7 vezes o EBITDA do ano de 2018. Então, naquele ano, em dezembro, eu conseguiria vender a empresa por 7 vezes o EBITDA. Então, tá aqui o múltiplo de saída 7 vezes e o valor terminal da empresa 1.326,5. Isso em dezembro de 2018. O fator que eu vou usar para descontar é o fator do quinto ano. Porque no quinto ano eu vou receber o Free Cash Flow de 2018 mais um cheque da venda da empresa. Então, trazendo o valor da venda da empresa de 1.326,5 lá no ano 5 para o ano 0, eu tenho que o valor terminal, o valor presente do valor terminal é 787. Somando o valor presente dos 5 anos de fluxo explícitos, que é 328,5 mais 787,2, eu chego no Enterprise Value, que é o valor da empresa como um todo, ou Firm Value, de 1.115,7. Resta saber se, dentro dessa negociação de venda, eu tenho implícita a taxa de crescimento de uma perpetuidade. E aí eu tenho aqui uma fórmula que me ajuda a ver se a taxa de crescimento G da perpetuidade ela é factível ou não. Eu faço aqui, na verdade, um reality check. Faz sentido eu vender 7 vezes o EBITDA? Vamos ver. O G implícito vai ser o valor terminal, lá no futuro, vezes o WACC, menos o valor terminal do fluxo de caixa naquele ano, dividido pelo fluxo de caixa livre do ano terminal, mais o valor terminal. Isso aqui vem de você igualar a fórmula de Gordon, de dividendos com crescimento. Aí você vai fazer, na verdade, fórmula de Gordon de Free Cash Flow com crescimento. E comparar, né, e verificar qual vai ser o G implícito na sua fórmula com base no valuation, né, no valor presente dos fluxos de caixa. Aqui deu um G de 0,92 ao ano, então tá factível. Tem algumas vezes que, dependendo do que as pessoas colocam de múltiplo de saída, dá G aqui absurdamente alto, de 4,5%, 5%. É absurdo você ver uma perpetuidade com valores tão altos, né? Bom, esse é um modelo padrão de valuation, né?
O que a gente tem agora para comparar é o outro método, o segundo método de valuation, que é o uso do EVA, que é o Economic Value Added. Quando você usa o fluxo de caixa descontado, você está olhando a empresa como um todo em vários anos da sua operação. Então você usa esse modelo para comprar ou vender a empresa, para vender algum ativo, por exemplo. Agora, se você está preocupado em avaliar a gestão da empresa ano a ano, a melhor metodologia não é o fluxo de caixa, e sim o EVA. O EVA é uma forma de você normalizar o valor da empresa ano após ano, né? A gente vai mostrar isso aqui. É uma medida que apura o lucro econômico do ano, né, e vê se a empresa teve geração de valor ou não, né? A geração de valor na continuidade, né, você tem desafios, né, para os executivos em garantir a sustentabilidade do valor do negócio ao longo dos anos, né, que é a continuidade ali na perpetuidade, né? E dos gestores de carteiras, que é monitorar, avaliar a sustentabilidade do valor da ação adquirida ao longo do tempo, né? Geração de valor ano após ano, né? As empresas têm que apresentar a valorização dos seus das suas ações, né, para que o gestor do portfólio capture essa geração de valor, né? Para isso a gente já viu lá atrás aquela questão, o preceito fundamental da governança corporativa, que é o alinhamento de interesses, né, entre executivos e acionistas, né? Uma das formas para você para você melhorar esse alinhamento é você pagar bônus atrelado à geração de valor, né? Para isso você usa o conceito do EVA, que basicamente diz o seguinte, né? A riqueza do acionista só é criada quando a empresa cobre não só os custos operacionais, mas também todos os custos de capital, incluindo aqui os custos de credor e de acionista. Ou seja, a geração para o acionista, você tem que pagar os juros da dívida para o credor e garantir um mínimo, né, que cubra o custo de oportunidade do acionista. Então, só se o resultado da empresa ultrapassar esse mínimo para o acionista, é que você pode dizer que houve geração de valor. E esse mínimo é o que? O custo de oportunidade do dinheiro do acionista, que é a rentabilidade que ele obteria em qualquer outro negócio de mesmo risco. Isso aqui repetiu. Tem que tirar isso aqui. Tá. Como a gente faz o cálculo do EVA? Primeiro a gente trata o balanço de forma gerencial, né? A gente faz o seguinte: a dívida bruta, a gente subtrai o caixa, porque a gente entende que o caixa é um excedente, né, de capital de giro que tem a única utilidade de pagar dívida, né? Então a gente assume que a dívida, na verdade, que me interessa é a dívida líquida. Eu assumo que o contas a pagar, né, é uma forma de eu me financiar com o fornecedor. Financiar o quê? Financiar o meu contas a receber, o meu estoque, basicamente. Então eu pego o ativo circulante sem o caixa e subtraio do passivo circulante sem a dívida de curto prazo, porque ela vai virar dívida bruta com a dívida de longo prazo. Então essa subtração eu crio o capital de giro líquido gerencial, né? Porque o capital de giro contábil inclui o caixa. Aqui eu não estou tratando o caixa dentro do capital de giro. O caixa está sendo utilizado para quitar parte da dívida. E eu tenho aqui uma coisa que gerencialmente a gente chama de ativo fixo, que é o ativo permanente. Investimentos imobilizado e intangível. Bom, assim eu vou ter um balanço um pouco mais enxuto, que a gente chama de balanço EVA. Basicamente me interessa que, dependendo do que eu estiver tratando, valores de mercado, mas pode ser que me interesse também eu tratar valor contábil, valor de livros, né? Cada caso é um caso. No resultado propriamente dito da empresa, o que eu vou pegar, né?
Eu vou pegar o EBIT, que está lá no DRE. Aí eu vou aplicar a alíquota sobre o EBIT, a alíquota do IR, contribuição social. Normalmente eu uso 34%. Vou chegar em algo que não aparece no DRE, mas a gente chama de lucro operacional após impostos ajustados, que é o NOPAT. Em cima do NOPAT, eu vou cobrar os encargos de capital dos custos de oportunidade do credor e do acionista, usando a fórmula do WACC em cima da dívida líquida mais equity, que a gente chama de capital empregado. Ou seja, o NOPAT tem que ser grande o suficiente para cobrir os encargos de capital. E o que sobrar eu chamo de EVA, Economic Value Added. Uma outra forma de pensar em EVA é simplesmente você me dizer que o que é encargo de capital. Encargo de capital é o WACC vezes capital empregado, e NOPAT nada mais é que ROIC vezes capital empregado. Por quê? Porque ROIC é NOPAT dividido por capital empregado. Tá vendo? Então NOPAT vai ser ROIC vezes capital empregado. Então você pode pensar o EVA como um spread entre o WACC e ROIC em cima do capital empregado. Se positivo, geração de valor. Se negativo, destruição de valor. Percebe? Então aqui você já vê que uma empresa pode ser lucrativa, pode ter lucro líquido e não ter NOPAT elevado o suficiente para cobrir o encargo de capital. Isso é possível, né? Eu trago aqui um exemplo simples em que eu tenho uma pizzaria, né? Eu vou investir 50 mil de equity, 50 mil de dívida. A dívida carinha, né? 4,55 ao mês. Equity tirado de um fundo de mesmo risco que a pizzaria, teoricamente, que pagava 1% ao mês. Aí eu vou ter que calcular o WACC. Aqui eu vou ter um DRE gerencial mensal. Eu tenho aqui um lucro antes de juros e impostos, um EBIT de R$3.000 mês. Em cima da dívida eu vou pagar 2.275, que são os 4,55 da dívida, né? Mês a mês. Ou seja, vai me sobrar um lucro líquido de R$478. Pergunta que não vai calar é: será que esse lucro foi interessante ou não? Vamos ver. O ROIC é o NOPAT, que é o EBIT, vezes 1 menos T. 1980, sobre um capital empregado de 100 mil, ou seja, me rendeu 1,98% ao mês. E a empresa tem um custo global de captação de recurso, né, um WACC, de 2%. Então, você viu que o spread está negativo. Em 2% em cima do capital empregado, ou 0,02% em cima do capital empregado, de 100 mil. Ou seja, está destruindo o valor. Tá aqui, está destruindo um valorzinho, mixaria. Ou seja, você vê que a empresa deu um lucrozinho, mas você sabe já de cara que esse lucro não foi suficientemente grande para cobrir o encargo de capital da empresa. Ou seja, esse negócio a princípio está dando destruição de valor. A decisão de mantê-lo ou não vai depender dos próximos meses, né? Quanto tempo ela vai levar para virar esse jogo. Então essa é uma medida muito importante de gerenciamento, né, de negócio, é o EVA. Aqui eu trago um conceito de Market Value Added, muito raramente é cobrado, mas só para você saber, é a diferença entre o capital empregado e o valor de mercado da empresa. De onde vem o valor de mercado da empresa? Justamente o desconto do fluxo de caixa livre, né? Eu vou ter um Enterprise Value. Ou seja, o Market Value Added, ele é um acréscimo ao capital empregado em relação ao valor de mercado. Ele, em relação ao EVA, é simplesmente o valor presente de todos os EVAs futuros esperados, estimados, né? Quer dizer, isso aqui é uma geração de valor. Ano após ano, trazido a valor presente, eu vou ter um Market Value Added.
Como é que eu posso obter isso de forma simples? Eu pego dívida líquida e equity da empresa e comparo com o preço das ações multiplicado pelo número de ações em bolsa mais o valor de mercado da dívida. Então, se isso daí for maior do que o capital empregado, eu vou ter um MVA positivo, significa dizer que o mercado está esperando que a empresa gere valor no futuro, mediante a entrega de EVAs, né, ano após ano. Bom, uma outra forma que a gente já conversou lá no passado é a avaliação por múltiplos, né? Você pode pegar os comparáveis no setor, né? Pegar o preço-lucro, que ele vai mostrar a quantidade de... Na verdade, assim, a fórmula, secamente analisando, é quantos anos leva para entregar aquele preço que você está pagando, né? Só que não é isso, está embutido aí o seguinte, por exemplo, ninguém é burro o suficiente de pagar um preço em que ele vai levar 100 anos para receber de volta, né? Isso não existe. A gente tem empresas que têm price earning de 50 anos, de 60 anos. Ninguém vai fazer um investimento achando que vai levar 60 anos para recebê-lo de volta, né? Um payback de 60 anos. O que está aí por trás disso daí é uma taxa de crescimento embutida, né? No lucro, óbvio. Para que esse payback seja, sei lá, em torno de 5, 8 anos. Então, quando as pessoas falam, tal empresa está sendo negociada em bolsa com um price earnings de 100 anos. Pô, o acionista está esperando 100 anos para receber? Não, não tá. Porque ali tem um Gzinho, né, no modelinho dele, que ele prevê um crescimento vertiginoso aliás, não por coincidência, né, do lucro, né. Normalmente empresas dos setores tradicionais da economia, como energias não renováveis, mineração, ferrovias, apresentam um price earning reduzido, ao passo que empresas de tecnologia, energia limpa, que são empresas de crescimento, né? E-commerce apresentam price earnings elevados. O price equity, ou o preço sobre o valor da ação, né, o valor de livros, né? Aqui o nome certo, na verdade, é market value sobre book value. Indica a razão do valor de mercado com o valor contábil das ações da empresa. E se acima de 1, indica que o mercado vislumbra um componente intangível considerável na empresa. Exatamente. Muito bem colocado. O preço vendas, normalmente você usa quando você tem uma empresa em fase de crescimento, que ainda não está dando lucro, né? Ou as informações ainda não são muito confiáveis, né? Vários componentes não recorrentes que acabam prejudicando o resultado. Então você, para evitar distorção no price earnings, você usa o price sales, que é no nível lá em cima do DRE, né? Outro indicador é múltiplo de EBITDA, que é o Enterprise Value por EBITDA, muito usado em Private Equity para você ver quantas vezes o EBITDA você está pagando, né? Se compara imediatamente com outros peers do setor, né? Bom, a gente vai parar por aqui. No próximo vídeo a gente faz os exercícios.